noite, igreja. Como vocês estão? Para começar esse culto, eu quero falar que você é um vencedor. Se você venceu o frio, venceu a coberta, venceu a vontade de ficar em casa, você daqui, você já é um vencedor. Mas para a gente começar a louvar o Senhor Jesus, eu quero compartilhar com vocês uma história que está em 2 Reis 4. Eu não vou ler ela para vocês, só vou resumir. Que é uma viúva que ela está passando por uma certa necessidade e ela tem que entregar o filho dela aos credores. E ela vai então ao profeta e o profeta pergunta: o que você tem? E ela responde: um pouco de azeite. E ele fala: então traga as vasilhas. E ela vai em toda a vizinhança e cata o máximo de vasilhas. E ela começa a despejar e o azeite não acaba. Sabe o que eu quero falar para você nessa noite? É que o teu coração é uma vasilha. Para você receber de Deus, você precisa estar vazio. Hoje existe um mover, uma unção. O Espírito Santo está neste lugar, ele é real e ele quer encher a sua vida. Mas tragam as vasilhas, abra o seu coração. Eu não sei o que você precisa, se você veio para agradecer ou se você veio para pedir, mas traga a vasilha, que o Espírito Santo vai te transbordar nessa noite. Ele quer te encher, ele quer te curar, ele quer fazer o milagre que você precisa. Então abra o teu coração para o Espírito Santo. Onde você está, se coloque de pé, por gentileza. Feche os seus olhos e vamos orar. Fale no seu coração: Espírito Santo, eu te dou liberdade para falar no meu coração. Eu trago, Pai, aqui as minhas vasilhas, Pai. Eu trago tudo que tenho, eu trago tudo que sou, tudo que tem em mim, tudo que falta em mim, eu trago a Ti, trago na Tua presença, Deus. E hoje eu peço que o Senhor ministre em cada coração, que o Senhor use a banda, use o pastor, use cada pessoa que está aqui, cada líder, para ministrar nessa noite. Mas que o Teu Espírito Santo esteja convencendo cada coração, esteja fortalecendo cada coração, que a gente possa sentir a Tua palpável presença neste lugar. Nós Te damos liberdade, Senhor Jesus, para agir nos nossos corações. Nós Te damos liberdade para ministrar nas nossas vidas. E onde você está, o Espírito Santo quer ouvir a sua voz. Fale para Ele o que você está trazendo para Ele. Qual é a vasilha que você precisa ser cheio? Aonde tem falta, o Espírito Santo vai suprir. Aonde você deixar, o Espírito Santo vai se manifestar. Então fala para Ele: Espírito Santo, fala o meu coração, fala a minha vida. Eu preciso de um milagre, eu preciso que o Senhor mova. E hoje eu te convido também a orar e te dar o melhor louvor para Deus, porque só Tu és digno, Jesus, de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Nosso coração nós entregamos para Você, Pai. Tudo que nós temos e tudo que nós seremos é Teu. Nós Te agradecemos, Senhor Jesus, porque Tua presença será real neste lugar. E é isso que nós Te pedimos: se manifesta em nosso meio. Nós queremos sentir a Tua presença, nós queremos sentir a Tua unção, nós queremos sentir o Seu colo, Paizinho. E nós Te amamos, nós estamos aqui, Pai, porque nós Te amamos muito. Nós queremos estar na Tua presença, nós queremos estar aos Seus pés, como Maria fez a boa parte, Pai. A parte que quer Te ouvir, nós queremos estar aqui Te ouvindo e sendo ministrados por Ti. E nós Te agradecemos por tudo que o Senhor fará nesse culto, em nome de Jesus, amém. E receba a nossa banda com a salma de louvor a Jesus. Vamos louvar o Senhor Jesus. Adorando o Teu nome, Pai. Que bom que você está neste lugar. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga: que bom que você está aqui. Isto. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Oh, 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 Tu és santo, ó Senhor. Declare. Oh, oh, oh,
salva de palmas para Jesus. Aleluia! E Ele está neste lugar. Oh, glória! Louvo nos montes, eu louvo no dia, eu louvo na noite, eu louvo se vejo que estou cercado, oh, pois meus inimigos serão derrotados. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Mãos assim, ó, todo meu ser, diga, louve ao Senhor, todo meu ser. Eu louvo se vejo, eu louvo se não, eu louvo pois sei que estou em suas mãos. Quantos guerreiros, guerreiros louvando em adoração. Com meu louvor, diga, com meu louvor, muralhas cairão. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Oh, acende assim, todo o meu ser. Louve ao Senhor, todo o meu ser. Não vou me calar. Meu Deus, vivo está, como não te adora. Louve ao Senhor, todo o meu ser. Vamos com as palmas. Vamos declarar. Eu louvo ao Rei, eu louvo ao Senhor. Vamos declarar? Foi. Louvo ao Rei, louvo ao Senhor, louvo ao Cristo que ressuscitou. Louvo ao Rei, eu louvo ao Senhor, louvo ao Cristo que ressuscitou. Louvo aquele que é justo e fiel, Deus, Deus soberano na terra e céu. Louve ao Senhor, todo o meu ser. Mais uma. Louve ao Senhor, todo. Mais uma. Vai. Louve ao Senhor, todo o meu ser. Mais uma vez. Louve ao Senhor, todo o meu ser. Não vou me calar, meu Deus vivo está, como não te adorar. Vai. Não vou me calar, meu Deus vivo está, como não te adorar. As crianças, calar. Vem. Não vou. Agora louve ao Senhor, todo o meu ser. Aleluia! Salva de palmas para Jesus. Ô louco, hein? Boa noite, igreja. Aí sim, né? Essa equipe de louvor não tá fraca, hein? Eu queria trazer para vocês uma palavra nessa noite, que está lá em Lucas 5, versículo 4 até o 7. Mas antes de eu contar essa história para vocês que Deus falou comigo, eu quero contar um testemunho, que aqui a gente vai falar sobre a pesca, né, que Pedro teve com Jesus, e foi algo milagroso na vida de Pedro, e fez com que mudasse totalmente a história dele. Mas também aconteceu algo na minha vida que mudou a minha história,
que mudou aquilo que eu fazia para o que eu faço hoje. E quando eu comecei na Eira, foi algo muito assim, a história é muito grande, mas eu vou tentar encurtar o máximo possível, para não me alongar. E começamos na Eira e tal, enfim, numa garagem, como a maioria já sabe a história, num tempo de muito frio, inclusive, eu ia na igreja falava, a Jéssica falava, tá muito frio, não vamos na igreja. Eu falei, não, vamos lá, para quem que o pastor vai dar a palavra? Tinha 2, 3, 4, né? Eu falei, vamos lá fazer volume, né? Dar aquela enchida na garagem. E aí o tempo foi passando e a Jéssica, eu lembro que ela falava, depois ela falou para mim, sabe que quando nós íamos na igreja eu orava para que o pastor nunca falasse sobre dinheiro. Aí eu falava, meu Deus, né? Pastor, meu dinheiro, ele não vai ver não. Eu posso ir lá, posso fazer várias coisas, ajudar e tal, mas o meu dinheiro ele não vai ver. E passando um certo tempo, meu filho sempre tinha muito problema de saúde, né, respiratório, e por várias vezes, pela distância, por várias vezes eu via ele ou internado ou mal, e isso me deixava muito aflito, né? E aí, depois de tantas lutas, a Jéssica falou assim, olha, amor, por que tu não começa a dizimar? Para te ver o que Deus vai fazer na vida do teu filho. Então, se tu não quer dizimar, não quer dar o dinheiro para o pastor, enfim, né, nessa visão que eu tinha, glória a Deus que Deus me curou, amém? Aí ela falou, por que tu não começa a dizimar pela saúde do teu filho especificamente, para que ele não fique mais doente, para que isso não aconteça? Ela falou, o que custa? Vai lá e faz. Coloca Deus à prova, na palavra Deus fala, né? Eu falei, tá, vou fazer então. E aí, fiz, primeiro mês foi, tudo que tinha para dar errado deu. Aí eu falei para ela, amor, mas tu falou que se dizimasse, ia ficar tudo tranquilo, ia ser uma bênção, não ia dar nada errado. Ela falou, calma, que Deus está trabalhando. Eu falei, tá bom. E aí, para honra e glória de Jesus e a minha esposa que me deu esse discernimento, meu filho já faz, a igreja tem 5 anos, uns 4 anos que ele não fica mais internado, uns 4 anos que ele não passa nenhum problema respiratório grave. Então Deus ele usou, talvez teve que usar uma situação difícil na minha vida para que eu pudesse entender o poder de dizimar e de ofertar, de obedecer a palavra de Deus. E esse tempo curou a vida do meu filho através de dízimo, 10%, algo tão simples, algo tão pequeno, mas com um poder tão grande quando nós fizemos de obediência a Deus e a Ele. E o que a história de Pedro tem a ver com isso? Tem a ver realmente com essa questão do dinheiro, porque eu era um cara muito preso ao dinheiro. Antes que eu falava, não, jamais o pastor vai ver meu dinheiro. Eu e o pastor tivemos várias conversas na reforma da igreja anterior lá, perto do estoque. E um dia o pastor, ele estava numa escada, aí o pastor falou, pastor, esse negócio de dízimo e tal, né, estou fazendo pelo meu filho e tal, mas o que é esse negócio de oferta, como é que é isso? E o pastor começou a me ensinar algumas coisas. E daquele dia em diante eu comecei a orar e falei, Deus, eu preciso tirar do meu coração essa questão de eu estar dizimando por causa do meu filho em si, pela cura dele, pela vida dele, mas eu preciso entender que o que a gente faz é com Deus, é para Deus, é uma obediência à palavra de Deus. E como eu falei, eu era muito apegado ao dinheiro. E aqui fala o que? A história de Pedro fala, tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para pescar. Simão respondeu, mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais para os seus companheiros do outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Pode colocar para mim acho que é o 11, por favor. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Eu imagino que Pedro, naquele momento, a gente não sabe exatamente o nível da história financeira de Pedro, mas por um cara que pescou a noite inteira, entre aspas, não pegou nada, quando Jesus entrou no barco dele e trouxe essa provisão, que tanto que encheu o barco dele, mais outros barcos, enfim, as redes estavam arrebentando, era algo grandioso. Eu acredito que talvez naquele tempo era algo de milhão, falando em dinheiro, peixe virava dinheiro, Pedro pescava, vendia e era o seu sustento, era grana, era muito dinheiro.
E vocês imaginam que, naquele momento, Pedro falou assim: Jesus, brigadão, oh, show de bola, Deus abençoe, pode ir que agora eu tô milionário, tô rico, eu tenho todos os peixes que eu preciso, posso ficar sem trabalhar sei lá quanto tempo, enfim. Mas o que Pedro escolheu? Pedro escolheu seguir Jesus. Pedro escolheu não apenas um milagre na vida dele, mas ele escolheu andar com o Deus de milagres. Sabe, talvez hoje, nessa noite, muitos aqui também precisam de uma pesca milagrosa, de algo grande na sua vida. E eu falo para vocês que se vocês não entenderem o princípio do dízimo e da oferta, do dízimo principalmente, que é algo que é poderoso, é a oferta, né? Aí é um outro assunto, mas também está junto aqui. Sabe, Pedro trocou talvez uma provisão gigante uma única vez por um Deus que faz provisão o tempo inteiro. E na Bíblia, só por curiosidade, nós temos 32.500 promessas na Bíblia. E essa promessa não é para Pedro, é para nós, é para cada um de nós, é para mim, é para vocês. E tem 2.350 versículos falando sobre dinheiro e riqueza. Vocês acham que Deus não é um Deus preocupado com dinheiro? Claro que sim. Se Deus fez o céu e a terra e tudo que nela está, é porque Ele se preocupa. Ele sabe que nós precisamos de provisão. E nessa noite eu quero levantar um clamor sobre isso, sabe? Para que a gente possa trabalhar no nosso coração nessa questão de obediência, de fé, de não olhar, porque nós não vemos por vista, nós vemos por fé. Se nós olharmos hoje para tudo que está acontecendo no mundo e a situação, tu vai no mercado, o arroz vou dar um exemplo, R$11. Aí tu vai daqui 2 dias, 15. Ô louco, mas e que esse arroz tem ouro junto? O que vem no arroz? E a gente vê as coisas mudarem, o combustível subindo e várias coisas acontecendo, nós começamos, meu Deus, e agora? E nós começamos a ver por vista, nós começamos a entrar num modo de preocupação, de medo. Mas eu entendi que quando eu colocasse a minha vida financeira nas mãos de Deus, Deus ia fazer um milagre. E quando eu entendi isso, foi a grande chave onde Deus fez vários e vários milagres, várias coisas na minha vida, na vida da Jéssica. E a gente tem visto Deus fazer, mover a todo tempo, o tempo inteiro, a todo tempo. Basicamente Deus faz isso. Mas porque um dia eu decidi ser obediente à palavra, e eu mudei a minha cabeça, eu tirei a minha visão de tudo aquilo que eu via as pessoas comentarem, e comecei a falar: o reino de Deus precisa de provisão. É para Deus, não é para o pastor, para a pastora, não é para a equipe de louvor, mas é para a casa de Deus, para que nós possamos estar num lugar bonito, mas que Deus possa trabalhar, principalmente na nossa vida, porque Deus não precisa de dinheiro. Assim como Abraão e Isaac, Deus falou: Abraão, seu filho. Abraão, beleza, vamos lá. Mas o que Deus queria? Isaac ou Abraão? Abraão, o coração de Abraão, a obediência de Abraão. Assim foi com Jesus, o jovem rico. Venda tudo que você tem para as pessoas. Jesus, valeu, não vai dar não. Jesus queria o coração dele. E é o que Ele quer nessa noite de cada um de vocês, é o coração. Um coração obediente, disposto a confiar que Deus é o Deus poderoso para suprir toda e qualquer necessidade, seja financeira, seja na saúde, seja em qualquer área da vida de vocês. Amém? Então eu peço que se coloquem de pé para a gente orar. E nós vamos fazer uma oração de entrega, de confiança. Eu ouvi um testemunho de um discípulo meu. Ele fez uma oração que mudou a vida dele totalmente. E essa oração é uma oração sincera. Talvez essa noite você está com essa coisa: eu quero entregar tudo da minha vida, mas essa área aí acho que eu vou deixar, eu vou continuar cuidando. Então hoje que você possa orar para Deus e pedir: Deus, trata o meu coração. Se eu ainda não consigo dizimar, ou não tenho esse coração, não tenho essa visão que muitos falam que Deus faz, Deus move, mas que nessa noite a gente possa orar, pedir para que Deus abra o nosso coração, que nós possamos nessa noite entregar uma oferta de desafio com Deus. Sabe, eu fiz um pacto com Deus, falei: Deus, eu vou fazer, e eu sei que o Senhor vai realizar. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nessa noite nós te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor tem movido, Pai, sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, Pai, mas que essa igreja venha, Senhor, a viver a provisão sobrenatural, Senhor, que você possa tratar os corações, ensinando com o Teu Espírito Santo cada um a entender o poder de ser dizimista e ofertante, Pai, o poder que há na Tua palavra, o poder quando a gente vive por fé e não por visão, não por vista, Pai, o poder de ver todos os dias os milagres, desde os pequenos aos maiores milagres que o Senhor vai fazer nesta igreja, Pai. Levanta dizimistas aqui e ofertantes, Pai, pessoas que vão poder testemunhar aqui neste altar, Pai, falando tudo aquilo que o Senhor vai fazer quando eles tiverem um coração
obedientes à tua palavra, quando eles começarem a colocar a fé em prática, Senhor, começarem a visualizar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem, Pai. Trata esses corações para que eles possam entender o poder, Pai, da tua mão sobre a vida deles, Pai. Assim como foi na minha, assim como é na mão de várias pessoas, vivem essa provisão sobrenatural. Que nessa noite o Senhor derrame uma provisão sobrenatural sobre a vida de cada um e que eles venham conhecer, Pai, o poder de ser dizimista e ofertante, Pai. É isso que eu peço, Pai, em nome de Jesus, Pai. Cuida de cada um deles, traga provisão a cada um deles para aquele que hoje não pode dizimar e ofertar. Que o Senhor venha levantar, Pai, recursos, Pai, a 30, 60, 100 por 1 para aqueles que estão dizimando e para aqueles que ainda não são, Pai. Que o Senhor traga uma provisão sobrenatural para que eles possam honrar a Ti, Senhor, em tudo aquilo que eles fizerem, Pai. É isso que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. Amém. Você que tem o seu dízimo, quer devolver o dízimo, trazer sua oferta, pode trazer aqui na frente, ou nós temos os QR Codes atrás das cadeiras e no telão, amém? Vamos continuar louvando. Quero te convidar, te colocar de pé. Aleluia. Logo após este louvor, nós entraremos para a palavra. E eu creio que o teu coração, assim como o meu, já está pronto para receber de Deus. Amém? E Ele tem algo a falar com cada um de vocês. E assim como falar comigo. Qual é a tua parte, qual é a minha parte? Se render à vontade dEle. E deixe que o restante Ele irá fazer. Amém? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Diga. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por A
profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. diga, a Ele a glória, a Ele a glória, A Ele a glória, pra sempre. Amém. diga, A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. quero te convidar a dizer a Ele a glória. Aleluia! Eu quero te convidar a fazer mais. Erga as suas mãos para o céu, para Ele, e cante novamente. Para sempre. Amém. Oh, a Ele a A Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Aleluia! Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Vamos receber a nossa pastora nessa noite. Aleluia! Glória! Amém. Se você puder, feche os seus olhos por mais um instante. Coloque a mão na região do seu coração e diga: Senhor, a minha vida é tua. Tudo que sou, tudo que tenho, eu consagro a Ti. Diga comigo: eu consagro a Ti o meu coração, os meus pensamentos. E eu declaro com a minha voz e com o meu coração que eu estou preparado para receber aquilo que o Senhor tem para mim. Em nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez. Você pode se assentar. E que bom que você está aqui nessa noite conosco. Temos também algumas pessoas que estão nos acompanhando online. Você sabia que estamos transmitindo o culto online agora? Temos famílias de longe, pessoas que estão viajando, que estão acompanhando nós. Hoje meu pai e minha mãe estão acompanhando também o culto online. Então é uma responsabilidade, né? Meu pai e minha mãe vão me ouvir. Mas que bom que você está aqui, você venceu o frio, a chuva. E eu creio que Deus tem algo para a sua vida. E quero compartilhar com você algo que não sei se você conhece a história ou não. Mas a Bíblia fala e começa a relatar desde Gênesis sobre Abraão. A Bíblia fala, até o Renan citou aqui na oferta, sobre Abraão. E Abraão, Deus deu uma promessa para ele. Quando ele não negou o seu filho, a Bíblia fala que ele não negou o seu filho, o seu único filho. E ele ousou entregar ele para o Senhor se fosse necessário. A Bíblia fala que Deus dá uma promessa, que ele seria pai de muitas nações, que os filhos, que a descendência de Abraão não poderiam ser contados. Essa era a promessa e essa promessa se cumpriu. E houve um determinado tempo que eles tiveram que fugir, tiveram que ir para o Egito, e lá essa promessa cumprida. Era muito numerosa a população, eles eram muitos, e a Bíblia fala que o povo do Egito começou a subjugar e eles começaram a ser escravos, passaram a ser escravos do povo do Egito. Sofriam
fortes dores, tinham que trabalhar muito, porque eles estavam servindo como escravos. E aí a Bíblia fala que eles passaram a orar, passaram a clamar ao Senhor para que Deus trouxesse uma libertação, que Deus levantasse alguém, que de alguma maneira Deus trouxesse o descanso, trouxesse resposta para eles. E a Bíblia fala que Deus levantou um homem chamado Moisés. Talvez você conheça essa história ou não, e eu só resumi ela como introdução daquilo que eu quero falar com você, daquilo que Deus tem falado comigo. A Bíblia fala que Deus levantou Moisés. Deus levantou esse que seria o libertador. E quando o povo teve a sua oração respondida, talvez eles pensaram: meu Deus, agora pronto. Eu orei, Deus respondeu, Deus levantou alguém, vamos sair, vamos fugir. Mas aí que começaram talvez as dificuldades, né? Talvez começaram as provações. E a Bíblia fala que houveram as 10 pragas, né? A água do Nilo transformada em sangue, praga das rãs, piolho ou mosquitos, moscas, peste no gado, feridas dolorosas, chuva de granizo, gafanhoto, trevas, mortes dos primogênitos. E quando houve a 10ª praga, a Bíblia fala que o povo do Egito falou: saiam logo da nossa presença, nós não aguentamos mais sofrer, porque eles sabiam que isso estava acontecendo, porque eles estavam impedindo que o povo fosse liberto, que o povo tomasse um novo rumo e saísse para obedecer a Deus e receber também aquilo que Deus tinha prometido para eles. E a Bíblia fala que quando eles partiram, Faraó imediatamente mudou de opinião e começou a perseguir o povo. E aí houve a grande libertação do povo em meio ao mar, que o mar abriu, eles saíram, né, foram livres, e ali o Faraó continuou perseguindo, e a Bíblia fala que o mar se fechou, e assim o povo do Egito pereceu e eles tiveram a libertação. Isso fala lá em Êxodo, né, desde o início de Êxodo, e eu só dei esse resumo para você. Mas quando terminou, pronto, agora os nossos inimigos, os nossos perseguidores foram mortos, agora pronto, acabou, agora estamos livres. Mas não, ainda continuava, porque a Bíblia fala que eles teriam uma travessia pelo deserto, para que eles chegassem até a terra maravilhosa que Deus tinha prometido. E Deus tinha prometido uma terra que emanaria leite e mel, uma terra maravilhosa, com frutos maravilhosos, que eles seriam felizes, eles desfrutariam daquilo que Deus tinha prometido para eles. E eu vou ler para você o que está escrito em Êxodo, no capítulo 16, a partir do versículo 2 até o versículo 7. Êxodo 16, do 2 ao 7. No deserto, toda a comunidade de Israel queixou-se a Moisés e Arão. Os israelitas disseram-lhe: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne, comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa comunidade. O Senhor, porém, disse a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, eu porei à prova para ver se seguem as minhas instruções ou não. No 6º dia, trarão para preparar o dobro do que recolheram nos outros dias. Assim Moisés e Arão disseram aos israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a murmuração de vocês contra Ele. Quem somos nós para que vocês se queixem de nós? Eles achavam que eles estavam reclamando contra Moisés, que eles estavam reclamando aos ouvidos de Moisés, mas a Bíblia fala que a queixa deles, a murmuração, a reclamação subiu para Deus. Deus estava ouvindo, e o interessante é que eles estavam vivendo uma resposta de oração, porque a libertação que eles estavam vivendo
foi o que eles pediram. Eles clamaram, mas depois eles se queixaram de ter recebido aquela libertação, aquilo. E às vezes nós somos assim também. Às vezes nós oramos, nós buscamos, clamamos, jejuamos por algo, mas quando Deus nos dá a resposta, meu Deus, agora vou ter que fazer isso, porque agora é isso, porque agora é aquilo, e acabamos nos queixando de algo que nós mesmos pedimos. Mas hoje quero dar para vocês, baseado nessa passagem, naquilo que aconteceu com o povo, 3 conselhos para vencer o deserto. Talvez hoje você está vivendo um momento como eles, um momento de deserto, que você já não está mais no Egito, no lugar de sofrimento, mas você ainda não chegou à sua terra prometida. Você não chegou ainda no lugar da promessa, no lugar, na terra que mana leite e mel, onde os frutos são maravilhosos, são grandes. A Bíblia fala que 2 pessoas tinham que carregar um cacho de uva, porque lá os frutos eram maravilhosos. Lá era o lugar que Deus tinha preparado para eles, mas eles estavam vivendo ainda ao meio do caminho. E talvez hoje você está vivendo um deserto como eles. Você está vivendo esse meio do caminho, onde não é o sofrimento, mas a terra prometida, e o que fazer, como vencer. E a primeira coisa que eles não podiam fazer é não olhar para o que ficou para trás. Diga comigo, não olhar para o que ficou para trás. Em Números, no capítulo 11, o versículo 4 ao versículo 6. Quero ler com você Números 11, 4 ao 6, o bando de desocupados que havia no meio deles encheu-se de gula por outro tipo de comida. Também os israelitas voltaram a chorar e disseram, se tivéssemos carne para comer. Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, a nossa garganta está seca, nunca vemos nada a não ser esse maná. Então, a Bíblia fala que Deus estava mandando uma provisão para eles. Deus estava mandando todos os dias algo que iria sustentar eles, mas eles estavam olhando para o passado. E sabe algo muito importante que nós precisamos cuidar? E por que é importante você não olhar para o passado? Porque o passado, ele sempre vem pintado só com as lembranças boas. Eles olhavam para o passado e pensavam, as cebolas, os tomates, os peixes, aquilo era tão maravilhoso, que saudade do Egito. Mas o Egito era um lugar de sofrimento. O Egito era um lugar que eles sofriam com trabalhos forçados muito pesados. Então, quando muitas vezes o inimigo vem mostrar para você o teu passado, você talvez tomou uma decisão na sua vida. Você tomou uma decisão, por exemplo, pelo seu casamento. E muitas vezes o inimigo vai trazer à sua memória a lembrança de quando você era solteiro. Como era maravilhoso. Eu não tinha responsabilidades. Eu não tinha que fazer um relatório de tudo que eu faço e do lugar que eu vou. Como era maravilhoso quando eu não tinha filhos, não tinha que acordar de madrugada. Mas foi você que orou e pediu um filho para o Senhor? Foi você que orou e pediu um marido, uma esposa? Hoje você está vivendo aquilo que talvez muitas pessoas estão desejando, mas você está lembrando lá do passado. Você tomou a sua decisão por servir ao Senhor. E muitas vezes a Bíblia fala que seguir a Jesus é uma vida de renúncia. Nós renunciamos o nosso eu, renunciamos vontades que desagradam ao Senhor, nós renunciamos muitas coisas. Temos que dizer não para o pecado, dizer não para aquilo que nos afasta de Deus, mas o inimigo vai pintar o passado com uma pintura muito bonita e vai te fazer sentir saudade. Não olhe para o passado. A minha pastora, ela diz uma frase muito interessante. Ela diz, quando o passado bater na sua porta, não abra, ele não tem nada de novo para te oferecer. O passado não tem nada de novo para nos oferecer. Se você viveu algo glorioso no passado, creia que Deus faz coisas novas. Deus tem coisas muito melhores para você no futuro. Não fique preso ao passado. Não fique preso àquilo que você já viveu muito tempo atrás. Creia que Deus faz coisas novas. O passado, ele tem uma máscara gloriosa, mas não é isso. Ele traz junto consigo, sim, frustração, incerteza, dificuldade. Não que no futuro não vai ter, mas saiba que o passado ficou para trás. Deus faz coisas novas. O passado fica no passado. O que era bom ontem não vai ser mais bom hoje.
Aquilo que você conquistou no passado não serve mais de conquista para hoje. Você que tem filho pequeno sabe que a roupa que servia no inverno passado para ele agora não serve mais. Aquilo que você viveu de bom no passado não vai viver agora. Aquilo que você comeu ontem satisfez a tua necessidade física ontem. Hoje você precisa se alimentar de novo, tudo novo. Nós precisamos tomar uma decisão para viver essa novidade que o Senhor tem para as nossas vidas todos os dias. O inimigo ele pode levantar e trazer desânimo, ele pode tentar te intimidar, mas deixe o passado no passado. Não leve aquilo que te impede de conquistar a terra prometida. Muitas pessoas carregam mágoa anos, ressentimento anos, não conseguem perdoar, não conseguem se perdoar, não conseguem perdoar o que uma pessoa fez. Não leve isso junto com você para a terra prometida. Sabe por quê? Porque isso muitas vezes pode te impedir de conquistar a terra prometida. Se você ficar carregando consigo essas mágoas, as dificuldades, as provações o tempo inteiro, meu Deus, não me perdoou. Ai, porque aquele dia a pessoa falou comigo tal coisa, não perdoo, não perdoo. A pessoa passou e não me cumprimentou, talvez ela nem percebeu naquele momento, eu estava focada em outra coisa. Ai, meu Deus, porque falou comigo de tal maneira. Não leve para o teu coração. Não permita que isso te ofenda. Não permita ofensa no teu coração. Deixe isso no passado. Amém? A segunda coisa que eu quero deixar, o segundo conselho é: o maná é diário. A Bíblia fala que todos os dias caía o maná, que era o alimento milagroso, um alimento que Deus preparava para eles lá no deserto. Em Êxodo 16, do 16 ao 20, eu vou ler rapidamente para você entender que era diária essa porção. Êxodo 16, do 16 ao 20. Assim o Senhor ordenou: cada pessoa recolha quanto precisar, um gomer para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito, alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram, conforme o gomer, quem havia recolhido muito não teve demais, e os que tinham recolhido pouco, nada faltou. Cada um recolheu quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Contudo, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte, mas aquilo ficou cheio de larvas e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. A porção que eles iriam receber precisava ser diário. Não era para 3 dias, não era para 5 dias. Aquilo que eles iriam receber, eles precisavam colher e usufruir todos os dias. Diga comigo: todos os dias. Sabe que uma vez eu li uma frase, e talvez isso venha até de encontro àquilo, a mensagem do pastor Hernani da semana passada, que ele falou sobre o esforço. Será que você conseguiu aplicar isso na sua vida nessa semana, sobre o esforço? Sobre se esforçar pelos seus desejos, seus sonhos, sobre sua família? E a frase que eu ouvi dizia que melhor do que um grande esforço é um esforço contínuo. Mais do que você se esforçar muito, você precisa se esforçar diariamente pelos teus objetivos. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Você que tem fogão a lenha ou lareira na sua casa, você faz fogo. Você pode colocar um pedaço de lenha muito grande. Aquela lenha vai servir por uma semana inteira? Não, em pouco tempo, aquela lenha já vai ser consumida pelo fogo. E você vai precisar colocar outro pedaço de lenha, e daqui a pouco outro pedaço de lenha, e daqui a pouco outro pedaço de lenha. Se você quiser manter a tua casa quente e o fogo aceso, você vai precisar fazer isso cada pouco. Você se alimentar uma vez por semana não vai ser suficiente. Você vai precisar comer todos os dias uma porção para aqueles dias. Tomar uma grande quantidade de água. Eu sei que eu tenho que tomar 2 litros de água por dia, 7 dias. Eu vou tomar então no domingo 14 litros e depois os outros dias não tomo nada. Vai adiantar? Não, porque tem que ser um pouquinho por dia. Tem que ser a porção para aquele dia. E sabe que você vai precisar comer todos os dias, vai precisar tomar água todos os dias,
Você vai precisar cuidar do seu casamento todos os dias. Vai ser todos os dias que você vai se dedicar pelos teus filhos, todos os dias que você vai se dedicar pelo teu casamento. Vai ser todos os dias que você vai precisar estudar. Vai ser todos os dias que você vai administrar a sua empresa. Você vai precisar orar todos os dias. Meu Deus, pastor, eu nem sei se eu tenho assunto para falar com Deus todos os dias. A prática. Você vai orando um pouquinho por dia. Você vai criando intimidade com o Senhor. E isso vai se tornar prazeroso e você vai conseguir. Mas precisa ser todos os dias. Para você alimentar a tua vida espiritual, você precisa todos os dias matar o seu velho eu. Eu já usei esse exemplo uma vez aqui. Mas é como se nós tivéssemos dois cachorros. Um que representa a carne, outro que representa o espírito. Aquele que você alimentar mais vai dominar o outro. Se você alimentar mais a sua carne, ela vai dominar sobre o seu espírito. Se você alimentar mais o seu espírito, vai dominar sobre a sua carne. Então, se você quer vencer, se você quer prevalecer na sua vida com Deus, você precisa todos os dias. Ler a palavra de Deus é maravilhoso. Fortalece a tua fé. Porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aquilo que você está ouvindo hoje é muito importante. É importante você estar todo domingo aqui na igreja, assim, não é uma vez por mês que vai ser suficiente. É importante você estar aqui, você conhecer os irmãos da fé, você ter essa troca de conversa. É um momento muito precioso. Mas é importante você na sua casa ler uma porção da Bíblia todos os dias. É importante você ter um momento de oração. Não precisa, meu Deus, eu não consigo me ajoelhar. Ore sentado. Se você não dormir, ore deitado. Ore quando você está dirigindo seu carro, quando você está fazendo uma tarefa doméstica. Mas é importante você criar esse hábito. É muito importante. É importante, e algo interessante também, que eles pegavam a porção e eles levavam para a família. Então compartilhe isso com a sua família. Permita que teus filhos vejam quando você está orando. Ore junto com os teus filhos. Deixe ele ouvir a tua oração por eles. Deixe os teus filhos ver que você está lendo a Bíblia. Deixe eles ler junto com você. Muitas vezes vão te interromper e vão te interromper 1000 vezes. Mas tenha paciência. Você está criando não um hábito só em você. Você está criando um hábito nos teus filhos, ou com o teu marido, com a tua esposa, ou você talvez que está aqui, você vai influenciar os seus pais. Crie um hábito que vai alcançar a vida deles. Permita que eles vejam, porque a porção do maná era recolhida e compartilhada com a família. Então faça isso, permita isso. E eu creio que se você permanecer firme todos os dias, você vai dar o controle a Deus e Deus vai cuidar da sua vida. E o último conselho é o melhor lugar, ou o lugar mais seguro que eles poderiam estar. A Bíblia fala, em Números 9, do 15 ao 23, eu não vou ler para você, mas fala que existia uma coluna de fogo e uma nuvem que cobria durante a noite. A coluna de fogo guiava, protegia eles, aquecia, e à noite a nuvem protegia. E o que era isso? Representava a presença de Deus e até a direção que Deus estava dando para eles. A Bíblia fala nessa passagem que quando a nuvem se movia, eles sabiam que deviam se mover também. Quando a coluna de fogo, a nuvem ficava parada, eles sabiam que eles tinham que ficar naquele lugar parados. Esse era o lugar mais seguro que eles podiam estar, debaixo da direção de Deus. A Bíblia fala que às vezes ficava horas, ou ficava dias, ou ficava meses, mas eles sabiam que aquele lugar era o lugar que eles deveriam ficar, debaixo da mão, da proteção. Esse era o lugar mais seguro. Sabe que eu fiquei pensando sobre isso, e talvez isso gerava uma certa insegurança neles. Meu Deus, quando? Será que vamos arrumar essa tenda? Não vamos arrumar? Será que vamos fazer fogo? Não vamos fazer? Será que Deus vai mandar a gente logo? Não vai fazer? Isso talvez até comparado quando a gente ora. Quando nós oramos, parece que muitas vezes nada acontece, mas talvez nada aos nossos olhos. Talvez você tenha orado por algo, você tem pedido por um sonho, você tem pedido por um propósito, você tem pedido pela tua família, talvez você tenha orado pelos teus filhos, e talvez nada está acontecendo.
Mas fique tranquilo, você está debaixo do mover, da presença, da direção de Deus. Aos teus olhos não estão acontecendo, mas Deus está se movendo e Deus está protegendo, e a tua resposta vai chegar. Amém? Você crê nisso? Amém. E continue fazendo tudo certo, porque muitas vezes a gente pensa assim: meu Deus, estou fazendo tudo certo e está acontecendo tudo ao contrário. Fique tranquilo, você está no lugar mais seguro do mundo e a tua resposta vai chegar. Meu Deus, pastora, mas eu não sei o que fazer. Eu não sei, eu até oro, peço a direção de Deus, eu não estou ouvindo a direção de Deus enquanto eu aprendi algo. Enquanto você não ouve Deus falar com você, ou você não entende que é uma nova direção para a sua vida, continue no mesmo lugar, continue fazendo a mesma coisa que Deus te mandou fazer da última vez que Ele falou com você. Continue no mesmo lugar, continue fazendo a mesma coisa até que haja uma nova direção. Esse é o lugar mais seguro para você, esse é o lugar mais seguro para a sua família. Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, do versículo 26, diz: é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: é bom esperar tranquilo pela resposta do Senhor. E sabe que a conclusão de toda essa passagem, de toda essa história do povo de Israel, é que muitos morreram no deserto. Muitos que foram desobedientes, muitos que foram rebeldes, se revoltaram. A Bíblia fala que muitos ficaram ali, não chegaram a conquistar aquilo que Deus prometeu. Mas existe um testemunho maravilhoso que diz em Deuteronômio 29, o versículo 5. Deuteronômio 29, 5. Então o Senhor disse: durante os 40 anos em que os conduzi pelo deserto, nem as roupas, nem as sandálias dos pés de vocês se gastaram. Pense que incrível isso. Você pode imaginar 40 anos que eles ficaram no deserto, num frio muito grande, maior, acredito, maior do que a gente vive aqui, num calor insuportável. Mas a Bíblia fala que durante 40 anos que eles permaneceram no lugar mais seguro, que era debaixo da proteção, da direção, do propósito de Deus. Ali o calçado não se desgastou. Imagine que durante 40 anos eles tiveram filhos, filhos foram crescendo, eles foram envelhecendo, mas as roupas deles não, os calçados deles não. E durante 40 anos eles permaneceram assim. Josué 14, o versículo 10 e o versículo 11, Caleb também dá um testemunho incrível. Josué 14, 10 e 11. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. Faz 45 anos que Ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir para a guerra como tinha naquela época. Caleb foi um dos poucos que se manteve firme e fiel em meio a tantas pessoas que corromperam o seu coração. Ele foi uma das únicas pessoas que se manteve firme diante da adversidade e da dificuldade, mas ele pôde testemunhar: Deus me sustentou durante todo esse tempo. E quem sabe daqui 40 anos, vamos ser eu e você dizendo: Deus me sustentou. Passei por deserto, passei por provação, passei por tribulação, mas o Senhor me sustentou. Tenho tanto vigor como eu tinha no início, minha fé está tão grande como eu estava no início. Eu estou bem porque o Senhor me sustentou, eu permaneci e o Senhor me sustentou. Deus foi fiel. Deus entregou aquilo que prometeu. Muitos desfrutaram, muitos não. Mas nós seremos a parte que vai conquistar. Amém? Então, se você hoje vive um deserto na sua vida, lembre-se disso. Não acesse o passado. Deixe o passado no passado. Deixe para trás, que o passado fique lá. Não acesse o passado. Não permita que o passado continue com você e atrapalhando, impedindo você de conquistar. Se esforce todos os dias, é a porção diária.
e permaneça no lugar seguro, no lugar de proteção. Amém? E eu quero orar com você nessa noite. Se você puder, se coloque em pé. E que agora você possa apresentar a sua vida para o Senhor. Talvez nesse momento você vai apresentar e dizer: Deus, eu estou passando. O Senhor sabe o deserto que eu estou vivendo. Deus, talvez você não está no deserto. Você tem vivido um tempo muito bom da sua vida, mas que os teus olhos estejam fixos em Jesus, crendo nas coisas novas que Ele tem para a sua vida, crendo nas promessas que Ele tem para te entregar. A Bíblia fala que no Senhor o nosso trabalho, o nosso esforço nunca será em vão. Então feche os seus olhos carnais, feche os seus olhos, e que você possa abrir os seus olhos espirituais e poder contemplar as promessas que Deus tem para a sua vida. Contemplar que se hoje você está no meio do caminho e você não está sabendo muito bem para onde ir, você está buscando a direção, você está buscando a palavra, você está buscando o respaldo, e o Senhor é fiel, Ele vai te responder. Mas consagre agora a sua vida ao Senhor. Talvez nesse momento você vai apresentar a sua família, talvez você vai apresentar uma luta que você está vivendo. Eu não sei o que você tem para apresentar, mas apresente agora. Diz: Senhor, eu estou aqui, eu entrego a Ti. Me ajuda a ter um coração correto. Me ajude a ter um coração íntegro nesse processo. Me ajude a viver, Senhor Deus, com os olhos fixos em Ti, não naquilo que passou, não naquilo que ficou para trás. Peça e comece a falar para o Senhor. Comece a abrir o seu coração, sabendo que Ele é o paizinho, Ele é o papai que ama. Ele está disposto, Ele está pronto para ouvir a sua oração. Comece a falar com o Senhor. Ó Espírito Santo, no nome de Jesus, nós oramos nessa noite. Nós te agradecemos, Pai, porque cremos que nada foge do Teu controle, nada foge do Teu propósito. E quando estamos firmes no Senhor, sabemos que somos inabaláveis, crendo, Senhor Deus, que as Tuas promessas se cumprirão. Talvez hoje temos pessoas apresentando aqui causas que aos Seus olhos são impossíveis, mas o Senhor é o que prepara para nós o escape, o Senhor é o que prepara a resposta, o Senhor é o que prepara o cuidado. Senhor, vem, Senhor, sobre as nossas vidas, alcança cada coração, olhe para cada pedido nesse momento, traz o refrigério para a alma. Talvez aqui temos corações que estão tão apertados que não conseguem orar, não conseguem ouvir. Traz a Tua paz que excede todo entendimento. Enche, Senhor, cada um, Senhor, enche cada lar. Ó Senhor, que cada casa nesse momento seja visitada pela Tua presença de uma maneira abundante, de uma maneira incomparável, Senhor. Traz a unidade para cada lar, que o foco do coração, o foco esteja no Senhor, em nome de Jesus. Nós cremos, Pai, que Tuas promessas se cumprirão. Cremos que o Senhor tem o melhor para as nossas vidas. Agora, se você puder, coloque a mão no seu coração e repita comigo essa oração. Diga: Senhor Jesus, me ajuda a viver o deserto, mas entender que é um lugar de passagem. Prepara o escape, prepara a resposta e me ajude a ter um coração correto, focado em Ti. Aumenta a minha fé, aumenta o meu amor e aumenta a dependência, em nome de Jesus. E eu entrego a Ti todas as minhas causas, crendo que o Senhor já tem a resposta, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus bem forte. Amém. Agora nós vamos receber o pastor. Você pode aplaudir mais uma vez ao Senhor pela vida dele. Aleluia. Você pode olhar para alguém que está ao seu lado e diga para essa pessoa: Deus sempre tem um escape para você. Diga: Ele está cuidando de você. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez? Glória a Deus. Você pode se assentar por um momento. Nós já estaremos encerrando esta reunião. E antes de nós estarmos orando por vocês,
eu só preciso lembrar vocês de algumas coisas bem importantes que começamos a ter, iremos ter também no decorrer desses dias. Vocês sabem que nós somos uma igreja em células, e nós temos muitas células espalhadas aqui durante a semana, e eu quero convidar você que talvez ainda não frequenta uma célula, para que você possa ir. Temos célula de terça, quarta, quinta, sexta, no sábado, e tem sido uma grande bênção, e eu tenho certeza, irmãos, eu posso dizer quanto a célula foi importante na minha vida, quanto participar de uma célula foi importante para que eu conhecesse Jesus verdadeiramente. Então eu motivo você a procurar, pastor. Você pode me indicar, me direcionar, pastor, pastora, ou você conhece alguém, vocês podem nos chamar, nós vamos estar direcionando você, e tenho certeza que vai ser uma grande bênção. Também quero mostrar para vocês hoje, não sei se está ali no computador já, mas hoje nós demos início à nova turma da Escola de Princípios. Olha, gente, nós estamos em 44 pessoas fazendo a Escola de Princípios. Foi muito legal. Eu sei que alguns não puderam. Pastor, eu não consegui me inscrever ainda, mas eu quero participar. Eu posso? Ainda dá tempo. Olha para quem está do seu lado e diga assim: ainda dá tempo. Nós começamos hoje, semana que vem nós teremos também. Qual é o horário? Está sendo de domingo às 17 horas. Então você vem um pouquinho antes. A gente está tendo na sala, se aquela ficar menor, nós já temos outra preparada, e vai ser uma grande bênção. Eu motivo você que quer conhecer mais do Senhor, quer aprender sobre este caminho tão maravilhoso e tão especial. Também eu quero convidar os adolescentes. Dá para colocar o vídeo? Será que o vídeo tá ainda, Gaguinho? Aí o Luquinhas pode liberar o áudio ali do vídeo. Gente, eu tenho uma super novidade para contar para vocês. Lá na Eira vai ter rede de adolescentes dia 28 às 17 horas. Não, nesse filme eu não vou. A gente também tinha combinado de premonição no cinema? É verdade. Acho melhor a gente ir. Bom, pessoal, esse próximo sábado, então, nós vamos dar início a esse projeto tão legal com os adolescentes. Então, você, pai, mãe, eu quero motivar você a trazer o teu filho, a trazer o teu menino, a tua menina, estarem aqui conosco às 17 horas. Vai ser muito legal, muito especial. Por enquanto será uma vez por mês, mas a gente vai atualizando vocês. E logo em seguida, às 19 horas, eu quero convidar os jovens. Você que é jovem, você que é solteiro também, você pode vir estar frequentando a rede de jovens. Se você tem um espírito jovem, como o seu Valdemar, você pode estar vindo aqui, participando da rede de jovens às 19 horas, tem sido uma grande bênção também e algo bem maravilhoso. Amém? Então eu quero orar por você nesse momento, para que você possa ir para a tua casa abençoado, que você tenha uma semana maravilhosa em nome de Jesus. E se você hoje veio pela primeira vez aqui na igreja, nós gostaríamos de te dar um presentinho na saída. Você puder pegar à sua esquerda, nós temos o balcão dos boas-vindas. Seria muito importante, a gente quer dar uma lembrancinha para você, e que você possa voltar mais vezes, e eu tenho certeza que o Senhor
está cuidando e tem algo maravilhoso para se revelar a você. Amém? Então fecha os teus olhos e vamos orar agora. Pai, é no nome de Jesus que nós te agradecemos por poder estar aqui nesta noite. Obrigado, Senhor, por este tempo que passamos aqui na tua casa. Obrigado, Jesus, por esta palavra maravilhosa, onde o Senhor nos ensinou para como vivermos no meio do deserto. E sabemos que é um tempo passageiro, mas sabemos que o Senhor está cuidando de nós, o Senhor está nos direcionando, e que esta palavra fique gravada nos corações de cada um. Pai, leve eles guardados, protegidos, que eles tenham uma semana maravilhosa, que eles vejam o teu favor, que eles vejam o teu cuidado, que eles vejam o teu agir sobre as suas vidas, Pai, em nome de Jesus. Sim, Espírito Santo, proteja cada casa, proteja, Deus, a cada lar, proteja aqueles que estarão na estrada, que estarão em viagem, proteja, Senhor, os empresários, a cada funcionário, Deus, as escolas, Senhor, aquele que trabalha no departamento público, venha guardar, venha proteger a vida de cada um dos teus filhos, Pai, que eles estejam debaixo da tua graça e da tua proteção, e que domingo que vem nós possamos estar aqui novamente para aprender, para ouvir, para te conhecer cada vez mais, em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos e nós te agradecemos. Amém, amém e graças a Deus. Que Deus abençoe todos vocês, uma ótima semana, em nome de Jesus.